Perdão, gente, comecei aqui a aula com o microfone desligado, né? Então, estamos retomando a nossa aula de direito sucessório. Eu tentei entrar no link da faculdade, agora eu consegui entrar no AVA. Eu só não estou conseguindo acesso à aula lá pelo AVA. Essa é a mesma que a gente está. Não sei por que não está abrindo a do AVA se nos outros dias. O microfone está mudo? Não, está normal, né? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Agora voltou. Sim, Voltou? agora sim, professora. Ah, tá. Ouvindo, apareceu uma mensagem, seu microfone está mudo, mas eu não tinha... Ó, o microfone está com o mudo ativado, mas eu vou desativar e não consigo. Não estou vendo a senhora. Não está vendo? Não. Ninguém está me vendo? Não, estou te vendo não. Então, peraí. Deixa eu fechar a câmera, vou abrir de novo. E agora? Estão vendo? Não. Não. A senhora está no notebook ou computador? Tô o quê? A senhora está mexendo pelo notebook ou computador? Notebook. Da forma que a senhora mexe a tela, a câmera desliga ou liga. Pode ser isso. Então, espera aí, eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos ver se dá certo agora, só um pouquinho. Vai mexendo a tela até ficar verde a luzinha da câmera ligar, se tiver desligado. Mas tá, a minha câmera tá ligada. Espera aí, eu vou sair e vou entrar de novo, só um pouquinho. Aí, agora tá normal? Agora tá. É que eu fiquei mexendo aqui e eu entrei em mais de uma reunião. Então, eu estava em 2 reuniões, aí uma aparecia... Eu fiquei perdida aqui. Mas depois eu vou deixar, então, a da faculdade, já que a gente tá indo bem até agora por aqui. Cada vez que eu tento mexer, eu acabo enrolando. Vou deixar para a semana que vem mesmo, certo? Então, nós estamos falando de herança, né? Falamos do conceito de herança, falamos do princípio do Droit de Sansini, e aí agora tem algumas exceções específicas. Sua imagem sumiu. Tá, agora eu que fechei para compartilhar aqui o arquivo. Então, exceções. Existem algumas exceções a essa regra do Droit de Sansini. Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês o Código Civil, se ele estiver aqui, né? Parece que eu fechei ele de novo. Tá. Ah, não, tá aqui o Código Civil. Apareceu aí para vocês o Código Civil? Sim. Tá. Porque às vezes compartilha e não dá certo, por isso que eu preferi confirmar. Então, o artigo 1793 estabelece o seguinte:
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Tá. Então, a sucessão aberta, né, morreu o de cujos, iniciou-se, abriu-se a sucessão. Então, direito a essa sucessão aberta, bem como o quinhão que lhe dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, eu falei agora há pouco que se ainda não foi aberta a sucessão, então se a pessoa ainda não morreu, eu não posso me desfazer dos bens. Eu posso abrir mão de parte do que eu tenho direito. Então, eu posso ceder os meus direitos à herança se eu assim desejar. O que eu não posso é vender uma casa que faz parte da herança, se ela, né, for de mais herdeiros. Eu não posso vender um carro, sacar um dinheiro, mas abrir mão da minha parte, né, da minha cota parte, isso é possível, né, fazendo uma cessão. Parágrafo 3º do artigo 1793 diz assim: ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, dependente à indivisibilidade. Então, olha aqui, se eu me desfizer, né, de um bem, sem prévia autorização do juiz, qualquer herdeiro que faça isso, né, a um bem componente do acervo, será ineficaz, não terá nenhuma validade essa disposição do bem. O artigo 619 do CPC fala da possibilidade de venda de bens mediante autorização judicial. Então, um dos herdeiros quer se desfazer de parte do patrimônio, está precisando do bem mesmo antes do final do inventário. Para fazer isso, ele vai precisar de uma autorização judicial. Aí nós falamos, né, da sucessão universal, que ela se dá com a transferência imediata de todos os bens. Eu quero compartilhar com vocês uma página aqui do livro. Peraí. Quem tiver aí com o livro, a página 31, né, que eu queria compartilhar, que ela traz uma figura. Deixa eu só achar aqui. Eu não posso atender, não. Atende aí, fica muito ocupado. Aqui, traz essa figura bem interessante que fala da ordem da vocação hereditária. Então, a sucessão legítima, ela é definida por lei. E a transmissão se dá a título universal. O recebimento de uma cota ideal da herança. Então, a título universal, eu recebo o quê? Uma cota ideal da herança. E na sucessão testamentária, ela é definida pela vontade do falecido, né, expressa em testamento. A transmissão se dá ou a título universal ou a título singular. A título singular, quando o autor da herança diz qual bem ele quer que fique para quem. E a título universal, quando ele diz somente deixe os meus bens para fulano, ciclano, define para quem vai deixar, mas não o que vai ficar para quem. Nessa situação da transmissão a título universal, o testador dispõe de uma cota ideal, né, e o herdeiro vai receber uma cota ideal. Na transmissão a título singular, o testador inicia um legado, né, ele vai indica um legado, ele vai indicar qual bem vai ficar para quem. Então, passa a trabalhar com o legado, né, e não mais com a sucessão a título universal. Essa unidade 1.2, ela também traz um problema aqui,
ainda lá falando do João Carlos, para a gente responder no final da aula. Então, eu vou falar para vocês, né, o que ele dispõe aqui nesse problema, nessa situação problema, né? Então, na sessão anterior, nós estudamos, debruçamos sobre as dúvidas apresentadas por Maria acerca da sucessão, especialmente quanto à possibilidade do seu filho, neto do falecido João Carlos, receber o lote legado em testamento. Resolvida essa questão, Maria, satisfeita com seu trabalho de advogado, especialista em direito das sucessões, apresentou-lhe novos questionamentos sobre o inventário do pai. Você soube que, antes mesmo do pedido de abertura do processo de inventário, e sabendo que havia testamento dispondo sobre a transmissão do lote urbano para o futuro neto, a viúva e os herdeiros decidiram, quanto aos demais bens, que o apartamento ficaria para Francisco, a casa para Maria, os veículos para Manuela e o dinheiro seria dividido em partes iguais entre eles. Francisco começou a negociar o apartamento e, já planejando questionar a validade do testamento, decidiu anunciar o lote à venda. Diante da situação, Maria solicitou a você mais alguns esclarecimentos. Então, quais são os questionamentos agora da Maria em relação ao inventário? Primeiro, em qual momento é feita a transmissão dos bens de um falecido? Nós já respondemos essa questão. 2. Francisco poderia realizar a venda do apartamento? O que compõe o acervo hereditário? Então, para fazer um bom trabalho, responder essas questões, nós vamos estudar, né, a teoria do Deutsch de Saint-Simon. E aí nós podemos responder a todas essas perguntas. Bom, então, em relação, né, a essa pergunta, dando continuidade, né, ao que nós estamos vendo, falando da sucessão, vamos definir, né, o que é herança. Então, nós temos a definição de Pereira, que diz o seguinte: herança é o conjunto patrimonial transmitido em razão da morte, o qual também é chamado de acervo hereditário, massa ou monte. Então, herança é o conjunto de bens, né, deixados pelo recursos, transmitido, né, por alguém após a morte. Ele acrescenta que, numa especialização semântica, como equivalente a espólio, traduz a universalidade de coisas, univertas rerum, até que sua individualização pela partilha determine os quinhões ou pagamentos dos herdeiros. Então, a herança, né, ela se traduz em uma universalidade que será transmitida aos herdeiros. Nesse sentido, a herança nada mais é do que o acervo patrimonial deixado por uma pessoa com o advento de sua morte, incluindo seus bens, direitos e obrigações, ainda não cumpridos integralmente. Então, qualquer obrigação deixada, né, faz parte da herança também. Eu não herdo só bens, mas herdo também obrigações. Todos esses bens são dotados de valor econômico, o que, inclusive, apresenta como característica indispensável para ser compreendido como herança. Somente bens econômicos, somente bens que tenham valor econômico podem fazer parte da herança. Nesse sentido, portanto, os direitos personalíssimos que não possuem valor econômico, a exemplo dos direitos da personalidade, não integram o acervo hereditário. Então, nós sabemos que somente bens que podem ser traduzidos com valor econômico integrarão a herança, os demais não. Isso nós falamos já semana passada, né, que bens personalíssimos não fariam parte da herança.
Espólio é tratado como sinônimo de herança. Então, quando a gente ouve bastante, né, falar a palavra espólio, espólio e herança seria a mesma coisa. Não obstante a este, também sejam atribuídos outros significados, como conjunto de herdeiros. Mas não é o que na prática, né, a gente mais ouve. Na prática, a gente usa a palavra espólio como sinônimo de herança mesmo. Para melhor compreensão do Instituto da Herança, nós podemos utilizar a leitura, né? Nós iniciamos esse assunto fazendo a leitura do artigo 1791 do Código Civil, que estabelece que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Então, o que é herança? É um todo unitário que será deferido aos herdeiros. E o parágrafo único do 1791 diz que, até a partilha, o direito dos herdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e reger-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, natureza jurídica da herança é de universalidade composta por bens, direitos e obrigações. Tá? Natureza jurídica da herança, nós podemos dizer que herança é universalidade composta por bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. E ela só se encerra, ela só se ultima com a partilha, né, que se dá normalmente no final do inventário. A existência da herança é, então, temporária, né? Ela existe da abertura da sucessão até a partilha. Então, ela existe por um momento. Depois que eu herdei, depois que eu já transferi o bem para o meu patrimônio, não existe mais herança. Não existe mais espólio. Nesse período em que existe herança, todo o patrimônio do decújo denomina-se como herança ou espólio. E como característica própria, é indivisível, né? Como é uma universalidade de bens, a herança é indivisível. Assim, a herança identificada pelo saldo patrimonial, negativo ou positivo, deixado por alguém enquanto vivo, pôde livremente dispor, construir, alienar e adquirir bens e obrigações, né, enquanto vivo. E sendo assim, a herança somente surge com o falecimento do seu autor. Em consequência disso, se o autor for vivo, seu patrimônio não pode ser transmitido, né? Então, não existe herança de pessoa viva. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Não existe herança de pessoa viva. O patrimônio não pode ser transmitido nem sequer negociado a título de herança, já que esta nem sequer existe. Então, o artigo 426, como eu mencionei, ele veda essa negociação dos bens da herança. Né? Enquanto não houver a transmissão, não pode haver a negociação de bens que ainda não existe. Então, a gente consegue concluir assim que a abertura da sucessão ocorre com a morte. Né? Então, o artigo 1784 do Código Civil diz que a abertura da sucessão se dá com a morte, a partir de quando o monte patrimonial do falecido toma forma de herança. Então, com a morte, esse patrimônio do falecido passa a ser chamado de herança ou espólio. Então, nós precisamos ficar bem atentos a essa questão da abertura da sucessão, que ela é diferente da abertura do inventário. Então, não se confundam. A abertura da sucessão ocorre com a morte, enquanto o inventário, que será objeto ainda de estudo, tem uma seção lá na unidade 3, que é para estudar especificamente o inventário. Então, inventário representa um procedimento
destinado a arrecadar e partilhar a herança entre os herdeiros, a ser aberto por um dos interessados e legitimado pela lei para tanto. Então, a abertura da sucessão independe da abertura do inventário. Tá? O inventário é um processo, um procedimento destinado à arrecadação e transferência dos bens, enquanto a sucessão é a transferência da posse. A abertura da sucessão ocorre com a transferência da posse dos bens objeto da herança. Então, o que significa ser a herança um todo unitário, que se finda somente com a partilha? Essa universalidade formada pelo patrimônio deixado pelo falecido apresenta-se como uma massa indivisível que passa a pertencer aos herdeiros em condomínio e, por sua vez, somente é extinta no momento final do inventário, em que, após a identificação de tudo que compõe essa massa, né, de tudo que compõe a herança, e observadas todas as formalidades e incidências tributárias, será dividido os bens entre os herdeiros. Desse modo, não é possível admitir que um dos herdeiros pretenda alienar um dos bens que compõem a herança. Lembra lá da pergunta, né, do irmão da Maria, que está querendo vender os bens do seu falecido pai? Então, não dá para vender um dos bens da herança, destacando do monte hereditário no curso do inventário, pois ainda que já se saiba que ele pertence-lhe-á, após a partilha, naquele momento ele faz parte do monte indivisível ainda. Mas, como nós já mencionamos, né, é possível a transmissão do bem de forma individualizada quando for obtida autorização judicial específica para isso. E o artigo 1793, parágrafo 3º do Código Civil e o artigo 619 do CPC estabelecem essa autorização, né? Falam que pode ser dada autorização. Então, é importante ficar claro que o herdeiro não pode pretender negociar ou prometer uma alienação sem que haja o consentimento de todos os herdeiros, pois se os bens somente pertencerão a ele de forma individualizada após a partilha, até que isso ocorra, eles devem se considerar coproprietários da universalidade composta por todos aqueles bens hereditários. Então, nesse momento, né, visto isso, a gente já pode concluir sobre a indivisibilidade da herança. E aí fica a seguinte pergunta: a partir de que instante ocorre a transmissão da herança aos herdeiros? Então, a herança ela não é transmitida apenas com o advento da partilha. O legislador, ele estabelece no artigo 1784 que a transferência dos bens se dá com a sucessão, com a abertura da sucessão. Porém, embora já tenha ocorrido a abertura da sucessão e a transferência dos bens, eles ainda ficam indisponíveis, né? A propriedade em si, o título de propriedade dos bens só vai ocorrer com a partilha, tá? Mas a transmissão se dá com a abertura da sucessão. A ideia de transmissão imediata e independente do inventário já era adotada desde lá do direito romano, que eles determinavam a imediata transferência da herança aos herdeiros, à época, tidos como necessário. Na Idade Média, o direito francês exigia que os herdeiros dos servos passassem ao sucerano os bens que fossem transmitidos pelo falecido. Em um segundo momento, a França adotou a regra do droit de saincine, permitindo aos herdeiros dos servos a posse imediata dos bens por esses deixados, após seu óbito.
Então, já desde da Idade Média, né, já existia esse princípio do sai-sim. No Brasil, a ideia de transferência imediata aos herdeiros dos bens deixados pelo falecido chegou por meio de um alvará, em 9 de novembro de 1754, sendo confirmada pelo assento 1766 e posteriormente pelos Códigos Civis de 1916 e agora de 2002. Então, desde sempre, né? Foi essa postura adotada pela nossa legislação em relação à transferência dos bens. O droit de Sainsine, também chamado de princípio do Sainsine, reconhece uma transmissão fictícia para impedir que o patrimônio do falecido permaneça sem dono. Então, nós temos um texto aqui da doutrina do Dias que diz o seguinte: princípio de Sainsine representa uma apreensão possessória, nada mais do que a faculdade de alguém entrar na posse de bens alheios. Isso tudo para que bens, direitos e obrigações não se extingam com a morte do seu titular. Evita o estado de acefalia do patrimônio, a jazer sem titular. Dispensa a ficção jurídica de emprestar personalidade jurídica ao espólio. Propicia a qualquer herdeiro o manejo das ações possessórias. Então, recebendo a posse dos bens, o herdeiro pode, inclusive, utilizar das ações possessórias para proteger esse patrimônio. Desse modo, pode-se afirmar que o patrimônio do decujus, quando do seu falecimento, é imediatamente transferido aos seus herdeiros, independentemente da ciência, aceitação ou qualquer tipo de manifestação destes. Assim, a posse e propriedade dos bens que compõem o monte patrimonial do decujus são transferidas aos seus herdeiros com o advento de sua morte, mesmo que eles ainda não tenham ciência do óbito e independentemente de qualquer formalidade. A transferência da posse, né, relatada aqui no princípio do Sainsine, se refere à posse indireta dos bens do falecido aos herdeiros, cujo o conceito, né, de posse indireta nós estudamos quando estudamos direito das coisas, posse, propriedade. Então, a posse somente indireta será transferida para o herdeiro no momento da abertura da sucessão. Então, quanto às modalidades sucessórias, quando ela se dá por força da lei, é chamada de legítima. Então, nessa situação, os bens são transmitidos a título universal e aos herdeiros legítimos caberá uma cota ideal chamada de quinhão hereditário, correspondente a um percentual a que ele tem direito sobre a herança. E quando nós falamos de sucessão testamentária, ela é definida pela vontade do decujus expressa em um testamento. A transmissão pode ocorrer também a título universal, quando a disposição testamentária destina um percentual do acervo aos seus herdeiros testamentários. Ou ela pode se dar a título singular, quando o testador tiver constituído um legado em favor do herdeiro legatário. Isso é identificando um bem certo e individualizado para uma pessoa específica. Tá? Então, aí nós temos aquela situação que nós já mencionamos da classificação dos tipos de herança. Quando a sucessão ocorre a título universal, por força do artigo 1784, que nós já lemos, né?
Os herdeiros legítimos ou testamentários recebem o domínio e são emitidos na posse indireta dos referidos bens no momento em que é aberta a sucessão. Ou seja, no momento da morte, né, recebe a emissão da posse dos bens. Mas isso não acontece, presta atenção, isso não acontece com o legado. O legatário, embora ele receba o domínio dos bens com a abertura da sucessão, somente após a partilha ele recebe a posse do bem, né, do bem que lhe foi deixado individualizadamente. Não há essa transferência de posse indireta abarcada pelo droit de Saint-Cyr, nos termos do artigo 1923, parágrafo 1º. Olha lá o que diz o 1923, parágrafo 1º do Código Civil. Aqui. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob alguma condição, né? Condição suspensiva. Você só recebe se formar na faculdade. Eu deixo um carro para o João se ele se formar no curso de Direito. Eu deixo uma casa para Maria se ela se casar com o fulano. Então, eu posso estabelecer condições dentro de um legado. Então, se tiver alguma condição, não esse domínio, né, ele não é transmitido desde o início. Mas se não tiver condição, com a abertura da sucessão, já haverá a transferência do domínio. Tá? Então, o que está aqui no artigo. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário, então a transferência do domínio. A coisa certa existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Aí o parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então, essa posse da coisa, ela só vai ser admitida após a partilha dos bens. O legado de coisa certa, existente na herança, transfere também ao legatário os frutos que produzir desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva. Então, isso a gente já havia mencionado, né? Exceto se depender dessa condição suspensiva. O livro traz um exemplo em relação a isso, a essa situação, dizendo assim: olha, se alguém falecer sem testamento e deixar uma casa e um apartamento que serão herdados por seus filhos, desde o óbito, esses filhos recebem a posse e a propriedade sob a forma de uma universalidade desses imóveis. Mas se alguém falece deixando um testamento no qual há uma disposição que uma determinada casa deverá ser entregue a um amigo, esse amigo somente receberá a posse do imóvel após a partilha. Não obstante, o domínio dessa casa ser-lhe-á transmitido à época do óbito de forma automática, certo? Então, assim, se é um filho, por que o filho recebe desde logo, mesmo que seja mediante testamento? Porque ele, sendo o herdeiro legítimo, o princípio do Saint-Cyr já estabelece que ele recebe a posse imediata de todos os bens, independente de haver testamento ou não. Isso vai aparecer depois, né, se existia um testamento. Então, é possível que o herdeiro, independentemente do título,
do tipo de herdeiro, né, se seja um herdeiro, um legatário, é possível que ele renuncie seu direito à herança. De modo que, apesar dessa transmissão fictícia ocorrer, ela não gera efeitos, por ser rejeitada por seu titular. Então, isso nós vamos falar na próxima sessão, né, o direito de renúncia. Todo herdeiro pode renunciar à sua herança. Outro ponto importante nesse contexto é entender a caracterização atribuída pelo legislador à sucessão aberta como bem imóvel. O artigo 80, inciso 2º do Código Civil, ele classifica quais bens são imóveis e define que a sucessão aberta é um bem imóvel. Tá? Então, fala de universalidade e que tem natureza característica de imóveis. Isso é por uma... O legislador optou em definir assim, que herança é considerada um bem imóvel. Mesmo que os bens imóveis só sejam transmitidos por escritura pública, aqui, em relação à herança, não precisa da escritura pública. É claro, né, que faz parte da herança uma casa. Depois da partilha, precisa fazer a escritura pública? Sim. Mas no primeiro momento, em relação ao princípio do Saicine, a transmissão de todos os bens se dá independentemente da escritura pública. Tá? E aí a gente volta para o artigo 1784 do Código Civil, que diz que estabelece a transmissão automática da herança a partir da morte do decujus. Então, mesmo a herança representando uma universalidade de bens, de direitos e obrigações, eu não considero os imóveis de forma individualizada, né, que são transmitidos automaticamente. O que falta aqui? Deixa eu olhar para a gente falar. Sucessão universal nós já falamos. Questão dos imóveis. Transmissão da herança. Tá. Outro ponto aqui que nós temos que mencionar, a questão da herança vacante e da herança jacente. Então, até agora, a todo momento, nós estamos falando da existência de um herdeiro. Né? Então, a gente fala da sucessão, fala da existência de um herdeiro. E se não existe herdeiro? Existe sucessão aberta? Né? Existe herança? Então, não havendo notícias que ninguém preencha a qualidade de herdeiro, pode-se dizer que a herança é jacente. Então, anotem essa palavra, né? Ninguém sabe se existe herdeiro ou não. Ninguém conhece parentes do decujus. Nós dizemos que a herança é jacente, é a palavra utilizada pelo Código Civil. Então, a partir do óbito, não havendo qualquer herdeiro conhecido, até que seja encontrado algum herdeiro, ou até que se constate a inexistência de um herdeiro, a herança é chamada de jacente. Herança jacente. Nesse caso, não há abertura de sucessão e deverá ser aberto um procedimento judicial para que seja declarado a vacância. Então, vacância, período durante o qual determinada posição se encontra vaga. Então, o que é declarar a vacância? É dizer que a herança está vaga, não tem nenhum proprietário, não tem nenhum destinatário. Somente após o trânsito em julgado da sentença que declara, que determina a vacância, é que ocorre a transferência dos bens em favor da pessoa jurídica de direito público respectiva. Então, aqui no caso, em favor do município.
tá? O município fica com os bens da herança vacante. Então, observe a diferença dessas palavras, né? Nós falamos em herança vacante e herança jacente. A herança vacante é aquele montante de bens em que não se tem notícia de quem é o herdeiro ou se existe um herdeiro. É um período em que o Estado vai ficar a procurar um herdeiro. Não encontrado nenhum herdeiro, essa herança será declarada vacante, em uma posição de vaga. Ela está vaga, ela não tem nenhum dono, tá? Então, durante o período em que ocorre a busca de herdeiros, é nomeado um curador para proteger os bens deixados pelo falecido. Após a constatação por procedimento judicial de que inexistem herdeiros para receber o patrimônio deixado pelo decujus, a herança jacente torna-se herança vacante. Além da constatação de inexistência de herdeiros, a renúncia da herança por todos os herdeiros ou a exclusão de todos eles, do mesmo modo tornará a herança vacante. Então, existem herdeiros? Existem, mas eles se recusam a receber. Ninguém é obrigado, né, a receber herança caso não queira. Se a pessoa se nega a receber a herança, vai renunciar, né, a esse direito, e se não tem um outro herdeiro, a herança poderá ser considerada também declarada vacante. Isso também ocorrerá se o falecido não deixar herdeiros necessários e somente dispor acerca de parte dos seus bens em testamento. Então, aí parte será herança por testamento e o que sobrar, herança vacante. A parte remanescente, que não foi objeto de disposição testamentária, é tida como herança jacente até a constatação da inexistência de herdeiro, momento a partir do qual se tornará vacante. Sempre que houver um ou mais bens deixados, sem que a estes a lei ou o próprio falecido correlacione um herdeiro, após a confirmação da inexistência de herdeiros, a herança será chamada de vacante, né? Será classificada, será uma herança vacante. Perceba que no caso da herança jacente, há uma hipótese. Pode ser que não tenha herdeiro, mas pode ser que seja. Então, há uma mera possibilidade de haver ou não herdeiro capaz, disposto e autorizado a receber o monte patrimonial. Ao passo que no campo da herança vacante, nós falamos em constatação. Constata-se a inexistência de herdeiros que completem a característica, né, de ser capaz, disposto e autorizado a receber a herança. Desse modo, pode-se concluir que a herança jacente precede a constatação de vacância. Então, primeiro nós falamos de herança jacente, depois em vacância. O Código Civil, no artigo 1819, fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui o código. 1819, está mais para cima. Artigo 1819 do Código Civil. Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro, legítimo, Falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado
ou a declaração de vacância. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. 1821, é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas e nos limites da força da herança. Então, não é porque não tem herdeiro que não vai pagar os credores. Se morreu devendo, os credores vão se habilitar a receber seus créditos. 1822, a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situado em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será essa desde logo declarada vacante. Tá? Então, os colaterais precisam se habilitar, né, caso já não sejam reconhecidos. Agora, os necessários, mesmo que haja declaração da vacância, eles podem fazer, como fala? Fugiu agora a palavra. Mas eles podem reaver essa situação, né, e herdar os bens mesmo após a decretação da vacância, né, mesmo depois de já ficar constatado que não existe nenhum herdeiro, aí aparece um filho legítimo que foi excluído da sucessão porque ninguém sabia da sua existência. Eu disse um filho legítimo, né? Mas não existe filho ilegítimo mais. Todo filho é legítimo. Né? Todo filho é legítimo. Agora, mesmo, então considera-se legítimo o filho adotivo, o filho havido fora do casamento, o filho de que o pai não tenha conhecimento. Né? Filho é filho. O que ocorre após a constatação da vacância da herança? Né? O que ocorre após essa constatação de inexistência de herdeiros? Então, a partir dessa constatação, a herança se torna bem público, de domínio do município em que o bem estiver localizado. Destaca-se também que a doutrina traz ainda a figura do herdeiro aparente, que, como o próprio nome diz, parece, mas não é. Parece herdeiro, mas não é. E aí o livro, na página 34, ele traz um exemplo desse herdeiro aparente, dizendo assim, ó. Eu estou falando do livro, né, gente? Eu estou seguindo o livro de direito sucessório que está disponível no portal de vocês. Então, é esse livro que nós estamos utilizando. Então, lá na página 34, sobre herdeiro aparente, nós temos o seguinte texto. A título de exemplo de herdeiro aparente, podemos citar a situação de uma pessoa que não tem herdeiros necessários e falece sem deixar testamento. Tomando ciência dessa situação, seu único irmão se habilita para recebimento do monte patrimonial, constando como único herdeiro. Todavia, em um segundo momento, uma terceira pessoa comprova ser filha do falecido e, na qualidade de seu único herdeiro necessário, receberá todos os bens por ele deixados.
Desse modo, o irmão do decujus, que no primeiro momento foi tido como herdeiro, na verdade não o é, pelo que o chamamos de herdeiro aparente. Então, ele parece ser herdeiro, né? Até ele acreditava que era. Porque ele é um colateral, né? Ele é um irmão que aparece após a morte da pessoa, dizendo que é herdeiro. Mas aí, após essa declaração, aparece um filho. Então, na ordem sucessória, o filho vem primeiro que o colateral. O filho é o herdeiro necessário e o colateral não. Então, esse irmão, que é um aparente herdeiro, ele deixa de ser considerado herdeiro. Então, nós falamos, né, sobre a transmissão da herança e na próxima, né, sessão, o título, perdão, nós falamos de herança e na próxima sessão nós vamos tratar de transmissão da herança. Eu disse, a gente estudou a transmissão da herança. Não, nós tratamos de herança. O que é herança? Então, vamos gravar as seguintes informações. Desde o óbito até a divisão do monte patrimonial do falecido, entre os herdeiros e legatários, o conjunto de bens, direitos e obrigações por ele deixado compõe a herança, que por ser indivisível em regra, não pode ter nenhum de seus bens destacados do monte patrimonial, até a efetiva partilha, salvo se houver autorização judicial para esse fim, para essa transmissão. A herança é transmitida aos herdeiros no exato momento do óbito, né? E aí nós vimos várias vezes, lemos o artigo 1784 do Código Civil. E a gente não pode esquecer nunca, né, da redação desse artigo. Sabendo que os herdeiros podem abrir mão da herança e que a transmissão da propriedade dos bens de forma individualizada somente ocorre após a partilha, será que toda a doutrina é unânime em reconhecer o princípio do saecine será aplicado? Então, ou haverá algumas interpretações que apresente alguma condição para a transferência da herança? Então, essa é a pergunta deixada pelo autor do livro aqui, a respeito, né, do princípio do saecine. Então, vamos respondê-las, né? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou compartilhar aqui mais uma vez com vocês o nosso livro, que traz a resposta daquela pergunta que nós fizemos logo após o intervalo aqui, quando começamos a falar de herança. Então, você se lembra da situação apresentada sobre a família do falecido João Carlos? Maria, em dúvida com algumas questões decorrentes do falecimento de seu pai, formula 3 perguntas para você, advogado da família. A primeira pergunta: em qual momento é feita a transmissão dos bens de um falecido? Nós já respondemos, né? Artigo 1784 do Código Civil, no momento da morte. A segunda pergunta: Francisco poderia realizar a venda do apartamento deixado pelo pai? Não poderia realizar sem uma autorização judicial, porque ele ainda não herdou esse bem. Inciso terceiro: o que compõe um acervo hereditário? Então, o conjunto de bens e obrigações positivos e negativos, né, que compunham o patrimônio do decujus. Aqui está a resposta, né? Então, sugiro que releia o conteúdo. Após esse estudo, perceba que, havendo herdeiros aptos a receberem os bens deixados pelo falecido no momento do óbito,
Independentemente do aceite por parte dos herdeiros, a herança é a eles transferida. A herança é transferida no momento do óbito, o que responde à primeira pergunta formulada por Maria. Seguindo esse raciocínio, a herança compõe um todo unitário, indivisível, e até que ocorra a partilha, não será possível promover a venda de qualquer dos bens, destacando-os dos demais, exceto no caso de autorização judicial. Respondemos à segunda pergunta. Como no caso da família do falecido João Carlos, não se teve notícia de autorização judicial, Francisco não poderia vender o apartamento. E passando à pergunta final, a terceira pergunta, o acervo hereditário é composto pelo falecido, que nos casos... Perdão, peraí que eu me perdi. O acervo hereditário é composto por todos os bens, direitos e obrigações não cumpridas deixados pelo falecido, que no caso corresponderia a um apartamento em Campinas, uma casa em Ubatuba, um lote urbano vago em Valinhos e o valor de R$500 mil em conta bancária e 2 veículos. Tá? Então esse seria o acervo aqui, de acordo com a pergunta da Maria, o que compõe um acervo hereditário, no caso dela, né? No caso dos bens deixados pelo pai dela. Então, 2 imóveis, o dinheiro na conta corrente e 2 automóveis. E aqui nós temos uma outra situação do Godofredo, que faz menção a essa questão de herança vacante e herança jacente que nós estudamos. Então, olha lá a situação problema. Godofredo era um homem solteiro, muito tranquilo e reservado, que morava há muitos anos sozinho, em uma bela casa na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. A vizinha pouco sabia a seu respeito e nunca o viu na companhia de nenhum parente. Certo dia, Godofredo veio a óbito e inicialmente os vizinhos ficaram sem saber o que fazer, pois não conheciam ninguém da família para se apossar dos bens deixados por ele. Durante algum tempo, especulou-se não haver ninguém para receber essa herança. Em um segundo momento, foi constatada a existência de herdeiros. Como podemos chamar essa herança? A quem ela seria destinada? A transmissão ocorreria automaticamente? Então, perguntas sobre a herança jacente. E a resposta está aqui no livro também. Diante da situação apresentada, é preciso esclarecer que, em um primeiro momento, diante da ausência de informações acerca dos herdeiros, a herança será denominada como jacente, mas dependerá ainda da constatação da inexistência de herdeiros. Após essa constatação, a herança se torna vacante e, por determinação legal, será transferida para o domínio público. Então, nós temos que observar, tem herdeiros, não tem herdeiros, tem um prazo para isso, vai ficar em juízo, precisa da declaração do juiz para que seja declarada a vacância da herança. E aí, uma vez constatada, após a decorrência do prazo de 5 anos, haverá a transferência desses bens para o município onde estiver localizado os imóveis, né? Onde estiver domicílio o decujus, onde foi o último domicílio do decujus, na verdade. Bom, gente, então, em relação à aula de hoje, né, era isso que a gente tinha para comentar, esses detalhes específicos sobre herança. Na próxima aula, nós vamos falar sobre transmissão de herança, que é o que está disposto lá na aula 1.3, né, na terceira aula da unidade 1. E eu peço, então, para vocês que leiam o material que foi deixado para vocês lá no nosso livro texto.
e também que resolvam as 3 questões objetivas que estão no final da unidade 1.2. Então, não vou falar dessas questões hoje, mas aí a gente inicia a aula da semana que vem comentando essas questões e corrigindo também as questões da forma como nós fizemos hoje. Alguém quer fazer alguma consideração ou alguma pergunta sobre a aula de hoje? Não. E alguém vai abrir a câmera hoje? Teve um pessoal que disse que ia fazer cabelo e maquiagem na semana passada, ia ficar preparado para a aula de hoje? Professora, eu falei que ia me arrumar, mas não me arrumei, não. Letícia. Gente, então vamos fazer o seguinte. Para a semana que vem, eu vou tentar novamente acessar lá pelo AVA. Tá? Hoje, eu acredito que foi problema no meu computador e eu não consegui fazer o acesso da nossa aula pelo AVA. Tá? Então, nós fizemos por esse link. Então, eu vou enviar para vocês, alguns minutinhos antes, né, da nossa aula, o link a respeito da nossa aula, para a gente tentar gravar lá pelo AVA. Se não conseguir, esse é o nosso plano B, né? O plano B é o quê? Usar o link que eu tinha criado já para a gente trabalhar. Tá? Então, eu vou anotar os nomes de vocês e aí a gente encerra a aula de hoje. Tá? Então, dia 3/9, aula de Direito Sucessório, Tainá. Adriana. Presente. Alane. Aqui, professora. Aleph. Aqui, professor. Débora. Graziela. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Aqui, professor. Ah, tá, tem 2. Gustavo Reis primeiro. E Gustavo Vicente. Eu. Jéssica. Presente. João Marcelos. Presente. Juliana Pereira. Camila. Presente, professor. Juliana Pereira, presente, professora. Caroline. Professor, a Caroline tá com problema no microfone dela. Ah, tá bom. Obrigada. Cairo. Presente. Larissa. Letícia Souza. Letícia Lazari. Presente. Lucas. Presente. Márcia. Presente. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Só te vi hoje depois do intervalo. Ah, não, eu entrei, era 8h18 quando eu entrei. É que depois eu pedi para você, mas foi agora há pouco. Eu estava do celular, aí pedi para conectar no computador, agora há pouco. Mudou. Gente, por isso que eu chamo no final, porque às vezes tem gente que eu vejo, principalmente quem fala alguma coisa, mas às vezes eu não tô vendo vocês. Às vezes eu vejo entrando, às vezes não,
porque entra bastante gente ao mesmo tempo. Mas é bom falar com vocês. Mas aí não terminei a chamada. Vai Norielma, lá. Pamela, Presente. Sulimara, Tô aqui. Consegue só, me ouvir? né? Ouvi. Tá bem baixinho, mas eu ouvi. Todo mundo eu chamei, né, gente? Então, eu agradeço vocês pela participação, né? Espero que continuem participando das nossas aulas. A gente vai tentar na próxima semana o acesso pelo AVA. Se a gente não conseguir, continuamos por aqui. Mas um bom final de semana para vocês. E se alguém precisar, tiver alguma dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, que a gente tenta resolver. Tá? Até mais, obrigada. Até Tchau, mais, professora. professora. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau. Boa semana. Tchau, até Obrigada. mais. Até mais, gente.